Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao mundo corporativo da Rádio CBN. Para mais uma vez a gente trazer aqui um capítulo de empreendedorismo, mais uma história para você. Ricardo José Alves, presidente do grupo J. Alves, uma holding brasileira do setor de franquias de alimentação, com as marcas Grileto, Montana Express e Montana Steaks. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Nonato. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Queria que você falasse um pouquinho, Ricardo, para a gente, para o ouvinte da CBN também, a respeito do teu início, da tua história de empreendedorismo que vem aí desde os seus 13 anos, não é isso? Sim. Eu nasci vindo de uma família portuguesa que tinha padaria numa cidade do interior de São Paulo, em Mairinque, e vivi esse meio empreendedor desde quando eu nasci, basicamente. É. Aí, aos 13 anos, eu tive uma oportunidade de montar um carrinho de lanches na cidade ainda. 13 anos? 13 anos. Era um carrinho de lanche que ficava na porta da discoteca que tinha na cidade, uma cidade pequena, na época de em torno de 20 mil habitantes, e esse foi o meu começo. Depois disso, eu enveredei, assim, por um acaso no mundo de açougues. Tive uma oportunidade também, eu tinha uma moto e tinha um açougue à venda num bairro da cidade. E o que eu tinha Aí era você uma... já tinha quantos anos, Ricardo? 18 anos. 18, certo. tá. Isso. Aí com essa moto, era o que eu tinha, fiz uma proposta, dei a moto de entrada e o restante foi parcelado do açougue. Aí eu comecei no ramo de açougues. Mas só uma pergunta, você já entendia de carnes nessa época? Não entendia nada de carnes. Eu me vi dentro de um açougue e agora? Agora eu vou correr atrás e vou aprender disso porque é o meu negócio, é o meu futuro. Ô, Ricardo, mas de onde vem isso, hein? De onde você imagina que vem essa veia empreendedora para você? É lá do teu pai que tinha essa padaria e você já observava como ele tratava os seus clientes, como ele cuidava dos seus negócios? Vem daí ou não? Eu acho que um pouco sim, vem do meio que você vive, o meio que eu vivia, Uhum. e um pouco eu acho que você também nasce com isso, é nato. Então eu acho que esses dois fatores me propiciou esse desenvolvimento. Tá. E a partir dos açougues, você acabou espalhando um pouco mais isso. Isso, aí foi um açougue, esse um virou 2, 3, cheguei a ter 6 açougues na região ainda do Tá. interior, São Roque, Mairinque. Que é pertinho aqui de São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, é mais ou menos 1h30. Não, uma Duas, hora. uma hora? Uma hora, uma Uma hora e hora. meia. Então, 6 açougues e com isso eu comecei a vender para restaurantes, para hospitais. Então era venda de carne no atacado. Só que, em 2000, Tá. por volta do 2000, 2001, começou a ter uma movimentação um pouco diferente no segmento, onde os supermercados começaram a enxergar o ramo de açougues como um bom negócio, coisa que até então não faziam. Até então o mercado não era assim, né? O Não. supermercado. Não. O Você supermercado... tinha açougue e o supermercado vendendo os outros Exatamente. produtos. Existia o supermercado vendia isso, o açougue vendia aquilo, a quitanda também vendia Isso. os hortifrutis. Então teve esse movimento na época e também os frigoríficos começaram, com o advento da carne desossada, que foi lançada na época, em 2000, 2001 também, começaram a fazer a venda para esses restaurantes, hospitais que eu vendia na época. Ih, Então, chegou o concorrente. chegou o concorrente. Então eu cheguei, olha, o negócio de açougue não está bem, preciso achar um outro caminho. Foi aí que surgiu a ideia, vou vender minha própria carne num restaurante. Aí surgiu o Grileto. Tá. Em 2003 foi fundado o primeiro Grileto na cidade de Itu, já num shopping center. E já como um restaurante, então. Como um restaurante, fast food de shopping center. Você mesmo fornecia a tua própria carne nessa No época. começo eu fornecia a própria carne. Tá. Hoje em dia não é mais assim. Hoje não. Hoje, com o crescimento, nós estabelecemos parcerias com grandes frigoríficos que eles produzem a carne para nós. Ô, Ricardo, você trouxe aqui um pouco da tua... É óbvio que não foi tão fácil assim, né? Imagina. Sem dúvida. Você falou lá do primeiro frigorífico, no melhor, do primeiro açougue, né? Ali por volta dos 18 anos, você falou, depois eu tive 3, 6 e tal. Não era um passe de mágica. Imagino que você tenha ralado um pouco aí nesse período. Com certeza. Quais são as características para o cidadão se tornar um empreendedor? Ou ele já nasce com essa veia empreendedora? Eu acho que O tem que é um grande empreendedor para você? um grande empreendedor é que consegue enxergar as oportunidades onde outros veem dificuldades. E o medo de não errar, não ter esse medo de errar. Porque se você também ficar pensando o tempo todo, olha, se eu errar eu não consigo, se eu errar eu não consigo, quem tem muito medo de errar não se permite fazer. Tá. Eu entendo que seja isso. Resumindo, o empreendedor, ele tem como se desenvolver? Tem.
mas ele tem que ter essa característica que eu entendo ser inata. Essa veia empreendedora, né? Mas Sim. dá para aprimorar. Aliás, você se aprimorou nesse ramo à medida em que você diz, eu não tinha conhecimento de carnes quando eu adquiri o meu primeiro açougue, acho que você passou uns perrengues aí nesse sentido, mas de um modo geral, você acabou se aprimorando também para cuidar, por exemplo, hoje dessas 3 redes, da Grileto, Montana Express e Montana Steaks? Sim, desde o começo. Com os açougues, eu fui me aprimorando até me tornar um açougueiro, evidente, aprendendo tudo de carne, de números, e depois com o Grileto mais ainda, porque além de ter o lado comercial de um restaurante, aí eu tive que estudar muito, aprender muito sobre franquias. Porque antes de optar pelo modelo de franquias para a expansão, eu queria entender muito para ter convicção que esse era o melhor caminho. Tá, e quando é que houve essa opção por franquias? Quando é que você deu esse start aí de, acho que eu posso partir para apresentar a minha marca e com isso arrumar uns franqueados? Como é que foi isso? Então, nessa época, foi em 2008, tinha 13 lojas próprias do Grileto. E já fazia 8 anos que você tinha o Grileto, mais ou Sim. menos, aproximadamente. 13 lojas próprias do Grileto. Aí, com isso, a expansão acabava se tornando mais difícil por uma questão de gestão de mão de obra, e tinha outros empresários conhecidos que queriam replicar esse modelo de negócio, que até então fazia um sucesso, em outras regiões. Antes disso, eu falei, vou estudar. Então, foi em 2008 que foi feito um estudo a fundo. Eu falei, é o modelo de crescimento, onde vai ter a presença do dono na frente do negócio e pode fazer esse sucesso. Tá, e a partir daí a rede foi se expandindo. Quantas franqueadas você tem hoje? Começou os franqueados em 2008 e hoje a gente tem 160 lojas franqueadas só em shopping center do país. Somente em shopping centers, né? Só em shoppings. Por que essa opção só por shopping, Ricardo? Tem alguma explicação? Porque o modelo de fast food, ele acaba sendo a cara de shopping center. E como nós temos ainda muitos shoppings para estar entrando dentro do país, a gente optou por primeiro ocupar esse espaço para depois desenvolver um outro modelo de negócio. Entendi. Não é o caso, por exemplo, do Montana, né? Não, Montana não. Você já tem uma loja física em alguns lugares. Sim. O Montana é uma rede que nós adquirimos em setembro do ano passado. Ela tem hoje 96 lojas também em shopping center. 96? 96, tá. Exato. E tem 4 lojas fora de shopping center. Então, essas lojas fora é o modelo que agora nós estamos desenvolvendo também, mas com a marca Montana. Estão só em São Paulo ou não? As 4? Sim, as 4 em São Paulo. Agora as 96 em shopping e no país inteiro também. Tá, nesse cenário que você nos desenha aqui, eu queria que você traçasse um pouco, Ricardo, o perfil do teu consumidor hoje. Porque imagino que seja muito diferente daquele que você conhecia lá do teu açougue, lá com seus 18 anos, ou até mesmo do carrinho de lanches, enfim. Mudou muito o perfil desse consumidor hoje? Mudou bastante. O perfil preponderante hoje são de executivos que trabalham na região e fazem suas refeições em shopping center. É o preponderante. Tanto que quando nós começamos com o Grileto, o perfil era o quê? Das pessoas de final de semana, no momento de lazer, que estavam passeando no shopping. Uhum. Então, nesses pouco mais de 10 anos, dá para ver uma mudança muito grande da característica e hábitos. As pessoas começaram a trabalhar mais fora de casa, o casal normalmente trabalhando fora de casa, as distâncias se tornaram maiores. Então, essa alimentação fora do lar só aumentou nesse período. E ainda comparado com outros países, o Brasil tem muito ainda para aumentar esse perfil, porque o consumo nosso de alimentação fora do lar ainda é bem abaixo da média mundial. E ainda que os números mostrem que essa alimentação tem pesado e muito no bolso do consumidor brasileiro. Mas me parece que hoje, de um modo geral, ele é também mais bem informado, né, Ricardo, esse consumidor. Isso obriga o cara que tem uma franquia, ou até mesmo você, a ter um cuidado maior na lida com esse cliente, com esse consumidor? Qual é a importância que tem esse consumidor mais bem informado hoje? Para nós, ele é muito importante porque ele começa a dar valor, um valor maior para redes que estão estabelecidas, que ele consegue entender que essas redes faz o papel de entender as necessidades dele, de fiscalizar as melhores práticas, principalmente
entender que o consumidor hoje, ele é um consumidor de comida, um consumidor de serviço, que é a sua alimentação, e também de saúde. Porque as lojas levam também esse fator, levam saúde para o consumidor. Tem uma pergunta aqui no nosso e-mail, que é do Cristiano Evers, e ele pergunta o seguinte: Ricardo falou sobre a mudança da venda de carnes pelos açougues e com isso a decisão de vender a carne ao cliente final, que é aquela história de que o mercado começou a atuar um pouco nessa área. Ele pergunta como é que foi o processo, mais precisamente como foi tomar essa decisão na época. Você foi impelido por uma necessidade, Ricardo? Foi uma necessidade. Na época, o que aconteceu? Os açougues começaram a ter um desempenho muito ruim e eu tinha que ter alguma coisa, uma necessidade, um ganha-pão mesmo. Então, fui empurrado para isso. Era a opção que eu enxerguei na época, antes que acabasse os açougues, de eu ir para esse ramo. Tanto é que depois, com a abertura de um grileto, os açougues, alguns fecharam, alguns faliram. Teve essa ocasião, sim. Então, esse é um outro ponto de empreendedor, né? Você tem que estar tentando observar o passo seguinte, o que vai acontecer. Não dá para estacionar, né, Ricardo? Sim, eu acho que você tem que se antecipar a algumas tendências. Tá. Então, nesse caso, você enxerga o quê? Se antecipar um pouco e não ter o medo de errar. Porque quando eu tive um insucesso num açougue, eu poderia simplesmente falar, nossa, não vou fazer mais nada. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é a oportunidade que você tem que enxergar de reconstruir a história. Se reinventar. Reinventar, esse é o termo. Perfeito. Outra questão aqui do Luiz Roberto Freitas, ele é meio nessa linha, então vamos perguntar junto. Ele diz: quando é que surgiu a ideia de franquear? Foi uma ideia ou mais uma necessidade? Ele diz que precisou estudar muito para isso. Como é essa experiência de trabalhar com franquias e franqueados? Aqui acho que foi mais uma opção, né? Sim, aqui foi opção, Tá. aqui já não era necessidade. Mas eu estudei bastante para saber como funcionava o modelo. No começo eu tinha uma preocupação de saber conviver com esses empresários. E hoje foi uma grata surpresa, tanto é que o convívio com esses empresários que fazem parte da rede é muito harmonioso, são pessoas que atraem boas ideias, tudo. Eu acho que foi uma decisão muito acertada que permitiu o crescimento da rede e permitiu o crescimento como um todo, porque são excelentes parceiros. Que nós Aliás, temos. Ricardo, você falava fora do ar para gente que tem todo um processo para que a pessoa possa se tornar um franqueado, né? Você tem uma seleção. E você me dizia o seguinte: às vezes eu estudo o perfil e eu até te perguntava fora do ar, qualquer um pode ser um franqueado? Existe um perfil? O que eu tenho que fazer? Você disse, tem que gostar da coisa e de algum modo eu faço uma avaliação antes. Como é que é essa avaliação? Nós fazemos uma análise do candidato, porque ela é muito importante para os dois lados. Eu falo até que é um namoro. Então, enquanto ele está querendo ser franqueado e nós estamos querendo ter um parceiro, nós temos que namorar e bem a fundo conhecer se ele se identifica com o negócio, se ele sabe lidar com pessoas. Tanto é que dentro do Grileto Montana nós temos uma opção onde o franqueado pode passar 2, 3 dias dentro de uma loja para chegar no fim desse processo ele falar, não, é isso mesmo que eu queria ou não é. Porque é o momento de namoro, é o momento de você optar pelo casamento ou não. Então a gente tem essa característica. Agora, normalmente o cidadão já tem ali um pouco de ideia do negócio, né? Sim, hoje ele chega com muitas informações, né? Ele já sabe entendendo como é franquia, quais são os próximos passos, como é o convívio. É bem mais... No começo, quando em 2008, tinha menos informações. Em tão pouco tempo, hoje os franqueados já chegam bem mais informados. Tá. Eu lembro aqui que o ouvinte da CBN pode participar pelo nosso e-mail. Tem outra pergunta aqui que é do Maurício Albuquerque. Ele diz que é consultor independente e gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, como foi o processo para a compra da Rede Montana? Como ele lida com as diferenças culturais entre as duas marcas? E aí ele já emenda uma outra que eu acho que tem tudo a ver, que eu já ia perguntar para você também. Ele diz, um franqueado pode ter as duas marcas? Como isso funciona? O processo foi que nós enxergamos uma oportunidade de negócio que poderia trazer sinergia para o grupo de ter 2 marcas dentro de praça de alimentação, que elas não concorrem entre si. Era isso que eu ia te perguntar. Não tem um conflito de interesse, uma disputa aí entre as duas ou não? São os mesmos consumidores, que são os frequentadores de praça de alimentação, mas elas têm um perfil um pouco diferente dentro do seu posicionamento.
O Montana, nós estamos reposicionando essa marca, trazendo um conceito de steakhouse para dentro da praça da alimentação, onde a pessoa com um ticket bem mais baixo de outros restaurantes consiga ter uma carne, um grelhado de uma gramatura maior, mais suculento. Isso que nós estamos trazendo para o Montana. E o grileto é o quê? Os pratos de qualidade na linha bem executiva, com a mesma qualidade, só que pratos executivos. Quando o ouvinte perguntou a respeito de ter duas marcas, de setembro até agora, nós já temos 5 franqueados que estão operando as duas marcas dentro da mesma praça de alimentação. Por quê? A mesma sinergia que nós temos operando as duas bandeiras, esse franqueado também tem dentro de uma praça, onde o quê? Ele consegue operar as duas lojas com uma estrutura administrativa só, uma estrutura gerencial só. Então tem funcionado muito bem dentro desse modelo. Ou seja, é possível ter as duas marcas para um mesmo franqueado. É possível e é recomendável. Tá. Tanto é que nós temos novos shoppings, alguns que nós vamos estar abrindo as duas marcas com o mesmo operador. Você falou que está em todo o Brasil, não é isso? Com essas Sim, marcas. quase todos os estados. Há regiões mais fortes para esse tipo de comércio, Ricardo? O Sudeste ainda é mais forte, principalmente, eu acredito, por causa dessa característica de refeição fora do lar durante a semana. Então, o Sudeste ainda está em primeiro lugar, mas o Nordeste a gente percebe que é a região que mais cresce nos últimos tempos, porque tem se tornado também uma região muito pujante, então tem tido um crescimento acima da curva. Tanto que neste ano, entre as 30 lojas que nós devemos abrir durante o ano, a maioria está no Nordeste. E o cardápio é o mesmo ou não, quando a gente muda de uma região para outra? A gente tem algumas adaptações que é natural de fazer em relação a tempero, alguns produtos típicos. A gente entende que tem que ser tropicalizado o cardápio. Não dá para você querer vender o feijão carioca nosso aqui de São Paulo, que é o feijão marrom, em outras regiões onde é o feijão preto. Então a gente acaba dando essas opções, sim. Entendi. Ô Ricardo, e como é a manutenção da qualidade num negócio que está em constante crescimento e que, obviamente, fica maior com o passar do tempo, e ainda mais quando você adquire uma outra rede? E aí imagino que você tem uma preocupação com a qualidade dessa alimentação e desse teu público. É muito difícil esse trabalho de checagem se a qualidade está sendo a mesma em todas as lojas? Como é que funciona isso? Como é que fica essa preocupação da qualidade em algo que a princípio era apenas um açougue, depois virou um grileto e hoje são vários espalhados pelo país? A preocupação é enorme, porque enquanto é um açougue, um restaurante, você está de olho. Você está de olho e você está falando de um negócio. Hoje, quando você tem uma rede maior, a preocupação é muito maior, porque um caso acaba contaminando a rede inteira. Nós temos dentro do grupo uma equipe de consultores e nutricionistas que visitam as lojas constantemente para ver os padrões de qualidade, de higiene, para todos os padrões que a loja deve ter buscando essa qualidade. Perfeito. E essas pessoas, obviamente, trabalham o tempo inteiro e ficam girando por essas lojas, é isso? Sim, nós temos consultores regionais que atendem regiões do país e as nutricionistas também. Elas ficam girando, fazendo visitas em loco, verificando a qualidade. A gente até brincava aqui fora do ar, antes do programa começar, e eu te perguntava que é uma grande responsabilidade quando a gente atua no ramo de alimentação, porque você está mexendo não só com diversão, mas você mexe também com a saúde das pessoas, né? Porque o ramo de alimentação tem essa característica. Você pensou nisso lá atrás, quando você estava com o teu carrinho de lanche, ou nem chegou a pensar nisso, Ricardo? Não, confessar que não. Né? Quando começou, não. Tá. Hoje a preocupação é enorme, tanto é que quando a gente está selecionando um franqueado, a gente deixa muito claro essa preocupação que deve existir, porque é o negócio da vida dele e é o nosso também. Não basta nós só temos essa consultoria, essa supervisão, e a pessoa que é dona do negócio, esse empresário, esse parceiro, não ter esse mesmo DNA nosso, essa mesma linha de pensamento. Agora, lá no começo, não. Hoje a gente tem aqui também na CBN o CBN Young Professional, que fala dos jovens empreendedores, enfim, dos novos empreendedores aí do país. E você lá com 18 anos comprando o teu primeiro açougue, era mais fácil naquela época você partir para um empreendimento do que é nas condições de hoje, Ricardo? Até por tudo aquilo
que a gente tem de avanço tecnológico e, além disso, do que se pensa em relação ao que é o jovem hoje, o que era o jovem antigamente ou não? Eu acredito que antes era mais fácil, sim. Hoje o jovem, nós enxergamos os jovens com uma sabedoria muito grande em questões tecnológicas, mas falta um pouco desse convívio interpessoal. Uhum. E antigamente tinha muito disso nessa época. Então você convivia com mais pessoas, conversava com mais pessoas, buscava mais oportunidades. E hoje tudo se resume muito à internet. Então, na Parece que época, o jovem só entende disso. é um conceito Tá. que o jovem só entende disso. E existem até coisas de legislação. Nessa época que nós estamos falando lá atrás, com 14 anos, todos os jovens trabalhavam, podiam trabalhar, hoje já não é mais assim. Então, o mundo mudou um pouco nesse período, né? Então, a gente acaba se adaptando. É mais difícil hoje. Entendi. Quais são os números desse mercado de alimentação no qual você está inserido, Ricardo? Olha, É um mercado em constante crescimento? Está estagnado? Qual é a tua avaliação nesse momento disso? a alimentação fora do lar, no segmento de franquias que nós estamos, ela representa em torno de 20% do segmento de franquias. Uhum. E ela vem crescendo nos últimos anos acima de 2 dígitos. No último ano ela cresceu 14%, imaginando numa época não tão boa como estamos vivendo, crescer 14% é um número bem interessante, e mesmo neste ano prevê-se um crescimento acima também de 2 dígitos. Por quê? A alimentação fora do lar é uma coisa que vem crescendo bastante pelos hábitos, conforme nós falamos, então isso acaba possibilitando esse crescimento bem elevado. E 20% é uma fatia considerável, né? Sem Das dúvida. franquias, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para um único setor. Pra- Outra questão que me ocorre aqui agora é em relação a mundo. Isso vale para todo mundo? Ou seja, essa expansão desse mercado, essas pessoas comendo mais fora de casa, no mundo inteiro a gente tem essa percepção? Fora do Brasil, em países Isso. desenvolvidos, o índice de pessoas que se alimentam fora do lar é bem maior. Nós ainda estamos engatinhando nesse segmento, porque o desenvolvimento traz isso. Então, comparado principalmente Estados Unidos, lá tem muito mais refeições fora do lar, começando desde o café da manhã, onde as pessoas saem e fazem a primeira refeição fora de casa. Que não é o nosso caso hoje. Não é o nosso caso. Há muito tempo espera-se que isso venha para o Brasil. Mas o segmento da alimentação, a refeição, a cada ano vem crescendo, baseado o quê? Numa melhora de economia, nos hábitos dos casais trabalhando fora de casa. Então é um mercado em constante crescimento. Ou seja, a gente tem um espaço para crescimento aí então, né? Temos um espaço, sim. Agora, Ricardo, você falou do teu bom relacionamento com os franqueados e tal, e dessa troca que é, né, entre um e outro. Mas e as pessoas que trabalham, que efetivamente põem a mão na massa? O teu pessoal de trabalho ou o pessoal que trabalha nas franquias? Como é que é essa relação? Você tem muita gente, tem muita mão de obra para esse ramo? Tem bastante mão de obra. A quantidade é grande, apesar de ser a grande maioria são jovens em primeiro emprego, então o comprometimento às vezes não é tão grande. E aí você tem uma rotatividade maior, então. Nós temos uma rotatividade bem maior. Para se adaptar a isso, nós temos alguns programas de treinamento, onde a franqueadora leva esse treinamento para todas as lojas. Uhum. Só que com essa rotatividade tão grande, nós chegamos no momento que falamos, precisamos achar uma forma de ser mais ágeis nisso. Então hoje nós temos um treinamento à distância, feito via internet, que se adapta bem ao perfil do primeiro emprego, do jovem adolescente. Então, os treinamentos básicos de operação de uma loja. Então, a pessoa aprende a fazer arroz pela internet nesse treinamento que nós temos. Então, preciso adquirir um desses. nós tivemos que se adaptar à realidade de hoje. Então, para suprir essa rotatividade tão alta, esse treinamento à distância funciona muito bem. Mas isso ocorre por quê? Pode ser uma falta de plano de carreira ou existe plano de carreira para esse setor? Existe plano de carreira, sim. Só que nós temos, a pirâmide vai funilando muito. Nós temos hoje em torno de 5.000 funcionários nas lojas, e quando você chega em partes de consultoria, gerência, você vai reduzindo e chega a algo como 100 funcionários. Mas nós temos exemplos de pessoas que começaram como atendente de loja e
chegaram a gerente, consultor, gerente regional. Nós temos vários casos desses, onde foi seguindo em tão pouco tempo uma carreira bem promissora. Bacana. Tem outra pergunta aqui pelo nosso e-mail, que é do João Carlos Silva. Ele diz que é consumidor do Grileto, está no momento de troca de carreira e busca por uma alternativa. Ele diz, talvez investir num negócio, já tem acompanhado a movimentação do mercado há alguns anos, claro que vimos grandes mudanças acontecendo em momentos de crise. Aí diz aqui o João Carlos, após a fundação do Grileto, passamos por um momento de crise em 2008. Lembra aquela crise brava lá. Ele diz, como foi lidar com o mercado nesse período? Houve crescimento das franquias nessa época? Ele pergunta aqui, Ricardo, o João Carlos. Ó, João, eu falar especificamente do Grileto. Claro. Nessa época, em 2008, começo de 2009, foi o melhor momento que nós vivemos, porque houve as pessoas que consumiam em restaurantes onde tinha um ticket médio maior, elas começaram a enxergar a praça de alimentação como uma alternativa de refeição. Então nós começamos a trazer esse público que até então não era de praças de alimentação, passaram a ser nossos consumidores. Então foi uma época muito boa. E no momento de hoje, a gente começa a enxergar essa mesma movimentação também. As pessoas mais preocupadas com o cenário econômico, com o que está por vir, tentando economizar um pouco, e essa é uma forma. Então nós não tivemos problema nenhum lá, imaginamos que seja parecido nesse momento que estamos vivendo. Eu até comentava contigo anteriormente que antigamente as pessoas levavam muita marmita, né, já com a sua própria alimentação. E você disse, hoje em dia às vezes é até mais barato você se alimentar fora, né, dependendo do padrão que você assuma, do que propriamente levar a sua alimentação de casa, né? Nós temos refeições hoje a partir de R$ 12, então é um número que é bem baixo, que às vezes compensa você não levar a marmita. Somando-se a isso, que antigamente, como estamos falando bastante no passado, tinha a mãe em casa pronta para fazer sua marmita, deixar. Hoje já não tem mais essa disponibilidade tão grande. Então você vê muito pouco mesmo. Mesmo o fornecimento do ticket de refeição por parte das empresas, também, que hoje é muito mais amplo do que era antigamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Ricardo, e planos para expansão no exterior, existem ou não? A gente tem esse ramo de alimentação presente no exterior, aqui por parte de empresas brasileiras ou não? Tem sim, tem algumas empresas brasileiras com unidades fora do país, abrindo e com sucesso. Nós temos esse estudo, mas não para o momento. Entendemos que ainda temos bastante que fazer no Brasil. É um país tão grande, tem muitas oportunidades para a gente desenvolver aqui primeiro. Para esse ano de 2015, inclusive, há planos aí de avançar, de abrir mais lojas como um todo, não só do Grileto, mas também do Montana? Sim, em 2015 nós vamos estar abrindo em torno de 25, 30 lojas das duas marcas no país inteiro. Já são contratos assinados, lojas fechadas, é só o prazo estão em obras, em construção. Ricardo, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa no mundo corporativo da CBN. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o nosso ouvinte no que diz respeito a empreendedorismo, que é a nossa conversa hoje. Há razões para um empreendimento ter mais sucesso do que o outro? E quais são essas razões? E eu te pergunto isso porque volta e meia a gente acompanha pesquisas e elas acabam indicando que boa parte dos negócios não chegam ao seu final, a maioria acaba quebrando antes de atingir o sucesso, antes que a pessoa persista e consiga fazer virar, entre aspas, o seu negócio. E acho que isso traz um pouco de desânimo, um pouco de descrença para quem pretende empreender. O que é preciso para ter sucesso no ramo do empreendedorismo, Ricardo? Eu acho que a pessoa tem que não ter medo de errar. É principal. O que eu posso trazer de experiência, a maior experiência é essa, não ter medo de errar, aproveitar as oportunidades, mesmo que uma não dê certo hoje, tente outra. No segmento de franquia, eu acho que é uma alternativa bem interessante, porque nas franquias, outras pessoas, ela já errou por você, então minimiza muito esses riscos. Você pode estar fazendo um negócio, empreendendo e aprendendo com os erros dos outros, não precisar errar você para aprender. Se torna bem mais suave, bem mais leve, né?
E até de valores, acho que você tem uma série de opções de franquias, né? Umas mais altas, outras mais baixas e assim por diante, né? Sim, existem opções, desde micro franquias com investimentos muito baixos até franquias de serviços de investimento muito alto. Eu acho que são muitas opções e é muito importante a pessoa pesquisar muito para conhecer muito negócio antes de entrar em qualquer segmento. Esse é um ponto interessante e você chamou minha atenção quando você disse que comprou o açougue e não sabia nada de carne, não sabia como é que ia lidar com aquilo. Tem de gostar daquilo que faz ou não necessariamente, cara? Tem que gostar. Não, nesse caso, não gostar de carne, gostar do comércio. Muito bom. É importante. Ricardo José Alves, presidente do grupo J. Alves, foi o nosso convidado de hoje aqui no Mundo Corporativo, trazendo um pouco da experiência dele com empreendedorismo, também alguns dados a respeito do setor de alimentação. Muito obrigado, Ricardo, pela conversa aqui com o ouvinte da CBN. Até uma próxima oportunidade. Nonato, foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado a você que acompanhou aqui o Mundo Corporativo da CBN no dia de hoje. A gente volta na semana que vem com mais uma conversa com outro mundo corporativo, outro capítulo para você. Muito obrigado e até lá.